Boa noite, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui dando início a uma palestra do nosso Centro Espírita Cristófilos, que vai ser colocado no nosso site e também pode ser acessado pelo YouTube depois. Então, hoje nós temos aqui o nosso companheiro Pedro Vieira, que irá falar sobre o Espiritismo segundo Allan Kardec. Não é isso, Pedro? Isso. Então, para iniciar o nosso estudo da noite, nós vamos ler uma página do livro Episódios Diários de Evaldo Pereira Franco, pela psicografia de Evaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, intitulado Ao Amanhecer. Dia novo, oportunidade renovada. Cada amanhecer representa a divina concessão que não pode nem deve desconsiderar. Mantém, portanto, atitude positiva em relação aos acontecimentos que devem ser enfrentados. Otimismo diante das ocorrências que surgirão. Coragem no confronto das lutas naturais. Recomeço de tarefa interrompida. Ocasião de realizar o programa planejado. Cada amanhecer é convite sereno a conquistas de valores que parecem inalcançáveis. À medida que o dia avança, aproveite os minutos sem pressa nem postergação do dever. Não te aflijas ante o volume de coisas e problemas que tens pela frente. Dirige cada ação à sua finalidade específica. Após concluir um serviço, inicia outro e sem mágoa dos acontecimentos desagradáveis. Volve à liça com disposição, avançando passo a passo até o momento de conclusão dos deveres planejados. Não tragas do dia precedente o resumo das desditas e dos aborrecimentos. Amanhecendo, começa o teu dia com alegria renovada e sem passado negativo, enriquecido pelas experiências que te constituirão recurso valioso para a vitória que buscas. Bom, meus amigos, então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, numa prece de agradecimento, para iniciarmos a nossa palestra. Querido Mestre Jesus, queridos e bondosos amigos espirituais, os nossos irmãos cristófilos, que possamos agradecer por mais essa oportunidade que temos na noite de hoje de realizarmos a nossa palestra através do nosso site. Que os bons espíritos possam inspirar o nosso companheiro Pedro Vieira, responsável pela tarefa da noite. Fica conosco, ampare a todos nós, ilumina os nossos médicos e cientistas, que possamos em breve retornar ao nosso contato físico através da presença na nossa casa. Que assim seja, graças a Deus. Bom, Pedro, a palavra é sua. Pessoal, boa noite. A gente está hoje aqui para conversar sobre o Espiritismo segundo Allan Kardec. Algumas pessoas vão achar esquisito esse tema, né? Porque como é que poderia ser um Espiritismo que não fosse segundo Allan Kardec? Na verdade, existem muitas iniciativas ou ponderações que se dizem espíritas, mas que se afastam bastante da proposta espírita de Kardec. O objetivo hoje é fazer uma apresentação bastante macro sobre o que é o espiritismo, assim como Kardec pensou, para que a gente tenha material para refletir e para colocar esses ensinamentos a serviço da nossa vida e do próximo, né? Então, eu vou começar fazendo um pequeno esboço aqui, começando pelo título, né? O Espiritismo segundo Kardec. E aí a gente vai conseguir ver, né, o Espiritismo segundo Kardec. Eventualmente isso está invertido, essa tela, né? Eu queria só ter certeza de que é esse o
Vocês estão Está conseguindo ler? correto, está correta, Pedro. Tá bom, é porque para mim ela parece invertida. Muito bem. O Espiritismo segundo Kardec, né? Então a gente começa perguntando assim, o que que é, né? O que é esse Espiritismo? O que que representa isso? Né? Qual é o fundamento disso, né? O que é? O que é esse Espiritismo? E aí a gente vai deixar aqui um quadrinho com as perguntas e um resumo daquilo que a gente vai conversar hoje, né? O que é esse Espiritismo e por que, segundo Allan Kardec, né? A gente vai começar mostrando que o Espiritismo ele é dividido em dois grandes conjuntos. O primeiro conjunto é o conjunto dos princípios. Aqui são os princípios espíritas. E o outro grande conjunto é a metodologia. Então, o Espiritismo ele é uma união de princípios e metodologia. Vamos colocar aqui uma divisória para a gente conseguir abordar separadamente essas duas dimensões. Né? Então, os princípios eles são divididos em duas grandes partes. A filosofia espírita, né? Essa filosofia espírita ela está contida no Livro dos Espíritos, segundo o próprio Allan Kardec, e o chamado Espiritismo Prático, que está contido no Livro dos Médiuns, segundo o próprio Allan Kardec. Então, o Livro dos Médiuns ele é uma continuação do Livro dos Espíritos, exatamente porque ele aborda o Espiritismo Prático, conforme está lá na capa do Livro dos Médiuns. O Espiritismo Prático ele é, então, um complemento, uma continuação natural da filosofia espírita. Então, o Espiritismo é diferente de filosofia espírita. A filosofia espírita é uma parte do Espiritismo. Então, se a gente puder começar aqui pela filosofia, né? Vamos pensar aqui que essa filosofia, ela expressa aqui no Livro dos Espíritos, lá os princípios, a filosofia espírita, no Livro dos Espíritos, que são exatamente os princípios fundamentais filosóficos da doutrina espírita. Se a gente quiser mais especificamente um resumo disso, isso aqui está na introdução número 6 do Livro dos Espíritos. Lá tem o resumo da filosofia espírita, né? Esses princípios são existência de Deus e todos os atributos de Deus. Então, a gente tem Deus como um terceiro elemento do universo, né? Além de espírito e matéria, e acima deles. E esse terceiro elemento é a inteligência suprema, que a gente não consegue entender completamente, porque falta a nós um sentido. O outro princípio fundamental é espírito, ou imortalidade da alma. Deus, espírito. O espírito, então, é o princípio inteligente individualizado. É a essência da inteligência individual. É algo que pré-existe e sobrevive ao corpo físico. Por isso é o princípio da imortalidade da alma. Depois, o princípio da reencarnação. O
O princípio da reencarnação, então, é aquele que mostra que esse mesmo espírito, ele habita diversos corpos físicos à medida da sua necessidade. Ele vai nascer, viver, morrer naquele corpo. A alma, ela sobrevive ao corpo com a sua memória, né, e com seus sentimentos, com a sua essência moral e intelectual, e essa alma habitará um novo corpo num caminho ascendente de progresso. O outro princípio é o princípio da comunicabilidade dos espíritos ou da mediunidade, que mostra que os espíritos, mesmo fora do corpo físico, eles são capazes de influenciar o mundo físico, seja de uma maneira mais sutil, seja de uma maneira mais direta. E aí são todos os fenômenos mediúnicos que a gente conhece. O quinto princípio fundamental aqui é a pluralidade dos mundos habitados. Mostra que não é só a Terra que abriga espíritos, né? Esses espíritos estão aí sendo abrigados nos diversos planetas que existem no universo. Ou seja, embora seja nossa casinha aqui, bonitinha, que a gente gosta e nem sempre cuida, ela não é a única casa que abriga espíritos encarnados no universo. Muito bem. Como é que a gente consegue absorver essa filosofia espírita? Como é que essa filosofia espírita ela pode ser aprendida? Como é que ela pode ser entendida mais fundamentalmente? Ela precisa ter alguns passos, né? Então, a primeira coisa, e é isso aí está na introdução 10 do Livro dos Espíritos, né? Se a gente pensar aqui, como é que eu aprendo, né? Como é que eu introspecto essa eu introspecto isso dentro da minha capacidade de aprendizado. A primeira coisa que Kardec vai dizer é o seguinte: o Espiritismo é um conjunto complexo de conhecimentos. Ele precisa, então, para eu estudar o Espiritismo, que é o primeiro passo, eu preciso de tempo e perseverança. Isso nas palavras de Allan Kardec na introdução 10 do Livro dos Espíritos. E aí você vai me perguntar assim, mas eu vou ao Centro Espírita e estudo o Espiritismo lá. Legal. É legal, se for uma casa séria, é uma casa que prima por um estudo sério, você está fazendo uma boa coisa. Mas isso não faz a gente abrir mão ou não abre, não fecha o buraco, a necessidade da gente fazer um estudo individual, pensado, refletido, um estudo perseverante, um estudo dedicado dos princípios espíritas, principalmente do Livro dos Espíritos. Então, a primeira coisa é estudar a doutrina espírita. A segunda coisa é que os princípios, além de estudar os princípios, eu preciso raciocinar. Veja que raciocinar é diferente de racionalizar. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa diferença, né? Que aqui eu vou usar a própria expressão de Kardec, que é encarar a ciência. Encarar a ciência. Encarar a ciência é olhar a ciência com altivez, sem vergonha. É isso que é encarar a ciência. Então essa é exatamente a diferença entre você raciocinar e você racionalizar. Racionalizar é você dizer que tudo aquilo que você sabe é racional.
raciocinar e dizer, olha, a parte que dialoga com a ciência não pode estar em contradição com ela. Mas eu tenho uma outra parte que não dialoga, é uma parte emocional, é uma parte íntima, é uma parte de sentimentos, é uma parte inexplicável para o mundo físico. Ok, não tem problema. O Espiritismo ele não é uma doutrina fria, não é uma doutrina racionalizada, é uma doutrina raciocinada, porque a parte que dialoga com o mundo físico não pode estar em contradição com a ciência. A gente vai ver isso melhor quando a gente falar da metodologia. A terceira coisa, que também é tão importante quanto as outras duas, segundo Kardec, é aplicar. Então, o princípio espírita, ele precisa ter o que Kardec chama de utilidade. Então, eu vou estudar, eu vou raciocinar, eu vou aplicar o princípio espírita. Então, o princípio espírita ele tem que servir para alguma coisa. Ele precisa ser aplicado em alguma coisa que seja produtiva, que seja útil, seja para você, seja para os outros, né? E o objetivo final aqui da filosofia espírita é, segundo o próprio Kardec, a melhoria ou a melhora da humanidade. Parece uma coisa meio megalomaníaca, mas não é exatamente isso. É uma forma de dizer que se a gente conseguir ter esses princípios, existência de Deus, imortalidade da alma, reencarnação, comunicabilidade dos espíritos e consciência de que não somos o único mundo habitado, a gente vai conseguir ter um caminho muito interessante para caminhar na direção da humildade, da socialização colaborativa, da espiritualização além das necessidades físicas. Não é? E esses princípios aqui eles não foram criados pelo Espiritismo. Eles foram utilizados, organizados, ou de uma outra forma dizendo, codificados, colocados numa espécie de código para que eles pudessem ser facilmente absorvidos por Kardec. Mas são princípios que estão aí há milhares e milhares de anos. Né? A gente é uma questão só de organizá-los. Né? Então, o objetivo aqui é a melhora da humanidade. Essa aqui é a finalidade da filosofia espírita, é a melhora da humanidade. Muito bem. E junto do Livro dos Espíritos está o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns ele é o chamado Manual do Espiritismo Prático. O que é o Espiritismo Prático? Né? O Espiritismo Prático é a prática da comunicação com os espíritos. Então, a gente tem aqui as mesas, né? As mesas mediúnicas que foram tão estudadas por Kardec. E aqui você tem os espíritos que se comunicam, né? Através, seja de qualquer forma, seja de uma maneira mais ostensiva, seja de uma maneira mais velada. Então, aqui a gente tem a comunicação dos espíritos. Então, o espiritismo prático é a mediunidade na prática. Mediunidade levando a comunicação dos espíritos. Então, esse aqui que é o espiritismo prático. É a mediunidade levando a comunicação dos espíritos. Muito bem. E como é que funciona? Né? Quais são os requisitos, quais são as atitudes? Né? Qual a atitude que eu preciso ter para eu conseguir entender o espiritismo prático? Então, a primeira coisa, segundo o próprio Kardec, é haver um objetivo sério. Veja que aqui
a gente está fugindo de qualquer tipo de misticismo, né? O objetivo sério ele pode acontecer em qualquer local. Dizer assim, eu só posso exercer a mediunidade dentro do centro espírita porque é protegido. Isso não é verdade. Essa proteção que existe, ela está ligada à seriedade dos trabalhos realizados. Agora, obviamente, se é uma casa espírita séria, que realiza trabalhos sérios, que preserva o seu ambiente, é um ambiente utilizado para isso e tal, naturalmente vai haver uma afluência ali de espíritos que estão interessados nisso, espíritos mais sérios, superiores. Mas isso também acontece em casa. Você está dizendo que pode ter mediunidade em casa? Segundo Kardec, sim. Agora, então eu vou fazer uma reunião mediúnica aqui em casa. Não recomendo. Por que não recomenda? Porque é importante que no processo do desenvolvimento da mediunidade a gente tenha um acompanhamento de médiuns mais experientes e de um grupo que possa dar sustentação a isso, né? Não pode ser feito sem essa preparação que é mais recomendada para a gente ter a gente conseguir atingir um objetivo, né? Além do objetivo sério, Kardec disse que a orientação desses grupos precisa ser uma orientação moral. Então, o dirigente desses grupos, ele precisa ter, além do conhecimento da filosofia espírita, também precisa ter um conhecimento prático e uma atitude ética compatível. Por que isso? Porque é a atitude ética ou a orientação moral que faz com que os espíritos que sejam atraídos para essa reunião sejam espíritos igualmente sérios, igualmente éticos e que possam trazer algum benefício daquela comunicação. E Kardec vai dizer finalmente que para que esse espiritismo prático tenha sucesso, é necessário o que ele chama de método. O que é um método? Ele envolve uma série de coisas. Nos livros dos médiuns, ele é basicamente um livro de método, é um livro procedimental. Ele vai mostrar como é que o médium consegue se desenvolver para exercer corretamente essa função do espiritismo prático. Mas, em geral, a gente pode resumir como médiums capazes. O médium tem que estar capacitado para fazer aquilo. Importante que num processo de desenvolvimento da mediunidade ele aconteça num outro ambiente, né, diferente do ambiente para você obter respostas, por exemplo, a perguntas filosóficas, etc. Ele vai dizer para a gente que é necessária organização, a organização da gente ter os horários, da gente ter funções definidas, da gente ter uma forma de também permitir que os espíritos se organizem junto conosco, né? A gente não vai promover reuniões de espiritismo prático sem uma organização mínima, porque senão a gente não vai conseguir ter o apoio de quem precisa se organizar também para estar ali. Agora, Kardec vai dizer no Livro dos Médiuns que essa organização também não pode chegar ao limite do irracional. Por exemplo, eu tive uma pessoa que nunca atrasa na reunião, teve um problema específico num determinado dia, vai atrasar 10 minutos. É possível atrasar essa reunião 10 minutos? Perfeitamente possível. Ele vai dizer que o rigor com o horário, isso está no Livro dos Médiuns, quando ele é excessivo, ele é típico de espíritos inferiores. Embora os espíritos superiores recomendem a organização, mas a exceção também faz parte do procedimento normal dentro de uma reunião de espiritismo prático segundo Allan Kardec. E depois da organização, a gente tem a documentação, que é muito importante. O que aconteceu na reunião, o que os resultados daquela reunião podem influenciar positiva ou negativamente as reuniões vindouras, a organização da própria casa,
Se for um atendimento a alguma pessoa, a gente ter uma forma de anotar aquilo, de ter um registro daquilo que foi passado, para que a gente possa depois usar isto daqui como uma parte da metodologia que a gente vai ver que precisa dessa documentação. Então, o objetivo, grande objetivo do espiritismo prático é manter aqui um canal, uma forma confiável de comunicação, né? Então aqui eu posso dizer que o espiritismo prático ele é destinado a canais de comunicação confiáveis com o mundo espírita. Eu vou usar o mundo espírita só para usar um termo kardeciano, ou pode ser mundo espiritual. Não é indiferente, um é sinônimo do outro. Então, o espiritismo prático ele tem como objetivo a criação e manutenção de canais de comunicação confiáveis com o mundo espírita. Com isso, a gente tem a parte dos princípios espíritas, dado pela filosofia espírita do Livro dos Espíritos e pelo espiritismo prático do Livro dos Médiuns, levando a duas consequências importantes, uma que é a consequência primordial do espiritismo, que é a melhora da humanidade, e depois para viabilizar a atualização desse espiritismo, como Kardec imaginava, a gente precisa manter canais de comunicação confiáveis com o mundo espírita, até porque essa mediunidade ela é diferente daquela mediunidade natural, originária ou espontânea, ela é uma mediunidade com método. Então, ela precisa ser exercida dentro de um padrão, digamos, de segmento científico. Ela não é exatamente científica, mas ela usa o método científico de observação e de melhoria contínua. Além dos princípios, a gente tem a metodologia espírita. Então, aqui a filosofia espírita está no Livro dos Espíritos, o seu resumo na introdução 6, o espiritismo prático no Livro dos Médiuns, e a metodologia espírita, na verdade, ela está em dois lugares. Ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, introdução 2, e vai ver uma explicação, né, de uma engrenagem aí. Essa engrenagem é a metodologia espírita. Uma engrenagem, essa engrenagem é a metodologia espírita, e ela vai ser chamada no Evangelho segundo o Espiritismo de controle universal dos ensinos dos espíritos, ou dos ensinamentos dos espíritos. Tem as duas formas. Então, esse daqui é o coração da metodologia espírita. Controle universal dos ensinos dos espíritos. O que exatamente significa isso? Significa que começa aqui tem-se uma ideia. Uma ideia. Aí começa o caminho da metodologia espírita, né? Essa ideia aqui começa a ter começa a percorrer um determinado caminho.
começa a percorrer aqui uma estrada. A primeira porta por que ela passa é, segundo o próprio Kardec, vou fazer uma porta aqui. Essa porta aqui é a porta da lógica da ciência. Porta da lógica da ciência. Não passou por essa porta, ou seja, é uma ideia que surgiu, essa ideia é pretensamente espírita, e você vai analisar segundo a ciência, por exemplo, ou a lógica, o bom senso, e ela não passa. Ela não resiste a uma análise lógica. Então, ela vai... Não, se ela não passar aqui nessa porta, né? Se tiver um bonequinho aqui triste, não passou na porta. Então, isso aqui é uma opinião pessoal. E aqui não vai nenhum julgamento de valor. Pode ser uma excelente ideia, pode ser que ela seja uma ideia tão avançada que esteja fora da ciência daquela época. Não há problema nisso, né? Mas ela nunca vai se tornar um princípio da doutrina espírita, não naquele momento. Então, não passou pela porta da lógica e da ciência, é uma opinião pessoal. Passou na porta da lógica e da ciência, então ela vira uma tese. Uma tese ali, que é lógica, não contradiz a ciência e segue o caminho. Seguimos aqui o caminho da nossa ideia. Então, aqui ela vai passar por um outro portão, que é do controle universal dos ensinos dos espíritos. Esse portão aqui é o portão da convergência. Portão da convergência. Aqui é a convergência. Convergência. O que é a convergência? A convergência é você analisar mensagens independentes, independentes mesmo, de médiuns que não se conhecem, de grupos que não se comunicam, vindas espontaneamente até você, ou mesmo que sejam provocados, mas são completamente independentes, e depois de fazer uma análise comparativa. Então, se eu tenho mensagens independentes e análise comparativa, eu passei pelo portal da convergência, estou seguindo aqui. Se eu não passei, ela continua sendo uma tese, né? Agora, se não contradiz a lógica e a ciência, se as mensagens vieram naquele sentido, de fontes totalmente independentes, são convergentes entre si, e na análise comparativa eu consigo extrair uma essência delas, Kardec vai dizer então que isso pode se tornar um princípio da doutrina espírita. Então, se passou por aqui, vai se tornar um princípio. E aí passa a compor o corpo filosófico do Espiritismo. É claro que aqui essa volta, né, eu estou sempre reavaliando esse princípio e todos os princípios espíritas, porque isso aqui pode voltar a ser uma ideia. Eu posso, a qualquer momento, fazer uma reavaliação.
desse princípio. É por isso que o Espiritismo não tem dogmas, ele não tem princípios inquestionáveis, ele precisa estar a todo momento sendo questionado. E o objetivo disso daqui, né, esse dínamo aqui, é exatamente dar vida à doutrina espírita. Que vida é essa? Uma vida que seja coerente em todos os tempos com a ciência. Então isso aqui é dinâmico, né? E com isso, o objetivo é uma doutrina consistente e atual. Com isso, a gente consegue ter a tríade ou o tripé que sustenta o espiritismo na visão de Allan Kardec. A filosofia e o espiritismo prático são os princípios espíritas e a metodologia espírita dada pelo controle universal dos ensinos dos espíritos. Esse procedimento metodológico do espiritismo ele jamais rodou. Isso era uma vontade de Kardec, ele teria feito isso. Leon Denis tentou fazer algo parecido no início do século XX, não teve êxito. Hoje em dia, com a internet, talvez fosse até mais simples de isso acontecer, né? Mas isso não ocorre. O que significa isso? Significa que, por melhor que seja o médium e por melhor que seja o espírito, esses princípios que são trazidos ao corpo filosófico da doutrina espírita, eles ainda são teses. Né? Alguns são opiniões pessoais, porque não passam pelo crivo da lógica e da razão, e outros são teses. São teses lógicas, mas que ainda aguardam a comprovação metodológica para se dizer que aquilo é um princípio da doutrina espírita. Por isso que é fundamental que a gente realmente entenda a necessidade de se estudar a fundo as obras de Allan Kardec e de transformar essas obras em obras de cabeceira, para que a gente consiga realmente entender o que é a doutrina espírita, quais são as suas atribuições e o que eu posso usar de útil dessa doutrina espírita para minha melhora íntima pessoal e para a melhora das pessoas que me cercam. Okay? O objetivo, então, do nosso papo hoje era esse, era fazer uma apresentação básica sobre o que é o Espiritismo na visão de Allan Kardec, e eu espero que todos tenham aí uma boa noite e que fiquem com Deus. Muito obrigado. Pedro, nós é que temos que te agradecer por você ter aceitado mais esse convite. Na situação que nos encontramos, sabemos que você continua trabalhando em home office, mas é sempre bom tê-lo na nossa casa fazendo palestras. Achei muito interessante e é muito boa para aqueles que estão começando na doutrina, já saberem de antemão de como se processou todo esse conteúdo que Kardec compilou nas obras básicas. Tá, Pedro? Nós ficamos muito felizes de você estar conosco nessa noite e vamos, então, fazer a nossa prece de agradecimento por mais essa oportunidade que tivemos hoje. Querido Mestre Jesus, queridos e bondosos amigos espirituais, os nossos irmãos cristófilos, ao nosso dirigente no mundo espiritual, Antônio de Oliveira, que possamos ser gratos por mais essa oportunidade de podermos trabalhar para divulgar a nossa doutrina, para que ela possa navegar através das exposições pela internet, alcançando um número muito grande daqueles adeptos que têm vontade mesmo de estudar a nossa doutrina. Assim, agradecidos, possamos encerrar mais uma palestra virtual da nossa Casa dos Cristóforos. Ampare a todos nós e que possamos nos despedir na sua paz.
Que assim seja, graças a Deus.